Meus irmãos, nós continuamos a estudar Romanos e hoje nós vamos para a parte final do capítulo 3, então do verso 21 até o verso de número 31. Ao olharmos Romanos até o presente momento, nós teríamos uma visão bem desesperadora do homem. No sermão passado nós vimos de maneira mais enfática quem é o homem, quais são as características, as atribuições do homem por causa do pecado. E nós lemos lá no capítulo 3, dos versos 10 até o verso de número 18, Paulo fazendo citações do Antigo Testamento e mostrando a realidade nua e crua. Este é o homem. Nada de enfeite, nada de maquiagem. E a situação se torna bem desesperadora. Porque Paulo começa dizendo no verso de número 10, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ele diz então, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E nós vimos que os três principais efeitos do pecado é que não há nenhum justo, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. E os homens perderam o temor do Senhor. Essa é a nossa realidade como seres humanos. E se Romanos parasse aqui, não teríamos escapatória. Não teríamos esperança. Mas Romanos não termina aqui. E o capítulo 3, Paulo então, ele inicia de maneira mais enfática. Ele já falou sobre isso antes, no capítulo 1 e no capítulo 2, mas no capítulo 3 aqui a gente tem esse início enfático e claro sobre a justificação pela fé. Que nós somos justificados pela fé em Cristo. E ele vai começar a falar agora da obra de Cristo. E ele vai mostrar então este diamante, esta pedra preciosa, que está sobre esse pano, esse fundo escuro que somos nós, manchados pelo pecado, cegos pelo pecado. E veremos como esse diamante destoa dessa realidade e como através dele nós recebemos a justiça de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 3, vamos ler do verso 21 até o verso de número 26. E o texto nos diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por meio de Deus, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente,
para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Nós te agradecemos, pois é por meio da Tua palavra que nós somos aperfeiçoados. E nós entendemos quem o Senhor é e o que o Senhor fez por nós. Senhor, ilumine os nossos olhos, dê entendimento às nossas mentes e devoção ao nosso coração, para entendermos e aplicarmos a Tua palavra nas nossas vidas. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Meus irmãos, hoje há muitas séries, muitos seriados, muitos filmes sobre advocacia, sobre o mundo do direito. E há um deles, especificamente, que eu gosto muito, e eu sei que vários irmãos aqui já assistiram e assistem e acompanham, que é Suits. Vale a pena, Washington. É um seriado empolgante que nos leva a percebermos ali a prática jurídica. Mas há uma coisa que acontece em todos os episódios. Eles sempre ganham a causa. Há aquela trama onde é apresentado a dificuldade. Deu um spoiler, né? Nossa, acontece. A trama é construído aquela ideia da dificuldade daquele processo, se tornando algo quase que impossível de ser ganho. Mas eles conseguem. Aqui Paulo ele apresenta um caso. Ele apresenta alguém que precisa de defesa. E esse alguém somos nós, o ser humano. Só que o caso aqui apresentado, ele é construído de tal maneira que nós não conseguimos nem nos defender das acusações que são nos feitas, da nossa situação, da situação que nós nos encontramos. E a trama é construída de tal maneira que advogado humano nenhum, por mais anos que tenha de atuação na área, por mais qualificado que seja, pode ser até ministro, que ele não conseguirá defender a nossa causa. E olharmos para essa situação e imaginarmos que nós não temos nenhum defensor, é horrível. É algo triste. Pois o final do episódio, sem um defensor, seria a condenação. E pagaríamos o preço pelos nossos pecados. Entretanto, nós já sabemos disso, nós já cantamos isso. A Bíblia apresenta um forte defensor. A Bíblia apresenta o advogado que consegue, por si só, sem depender de nós, sem depender daquilo que nós podemos fazer ou ter, ele consegue exercer a justiça e ele consegue então nos justificar. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre a obra de Cristo. Nós iremos ver como Cristo é a justiça de Deus e como por meio dessa justiça nós somos justificados. E Paulo então ele começa mostrando que
há um só meio de salvação. Só há uma salvação. Ele começa então o verso de número 21 dizendo: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A situação agora é diferente, acontece algo novo. Algo surpreendente. Surge o advogado, surge a justiça de Deus. E o texto mostra aqui que sem lei, é sem que nós, por nós mesmos, por meio da obediência à lei, consigamos conquistar essa salvação. Nós não conseguimos, não há outro meio. Você pode se dispor a obedecer todos os mandamentos do Senhor. Não só o decálogo, mas olhar para Levíticos e cumprir todos, que não vai resolver. Uma, porque você não é capaz. E você verá que não é capaz quando ler Mateus e Cristo no Sermão do Monte falando sobre as ramificações dos mandamentos. Como eu disse no sermão anterior, lá no capítulo 2, quando nós lemos o Catecismo Maior de Westminster, e vemos ali a descrição dos mandamentos, dos pecados que nós podemos ali cometer, que estão em cada um dos mandamentos, nós vemos que nós somos incapazes. Então, sem o cumprimento da lei, por nós humanos, a justiça de Deus se manifesta. E é interessante que aqui Paulo, ele mostra que essa justiça de Deus, que se manifesta por meio de Cristo, ela recebe o testemunho da lei, e ela recebe o testemunho dos profetas, mostrando que a salvação, ela é uma só, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Hoje há um senso comum, e muitos pensam que o Deus do Antigo Testamento é o Deus de justiça e de severidade. Um Deus mau. Mas o Deus do Novo Testamento, nossa, esse Deus é bonzinho. Deus gracioso. Um Deus paz e amor. Mas quando nós olhamos para esses testamentos, nós vemos que o Deus do Antigo Testamento, Ele é um Deus de misericórdia, um Deus cheio de compaixão, tardio em irar-se. E o nosso texto mais para frente diz que Ele deixou de lado os pecados daquele povo, esperou, falou assim: espera, eu não vou condená-los ainda, porque virá a justiça. A justiça se manifestará. E vocês serão julgados como todos, da mesma maneira. Mas quando nós lemos o Novo Testamento, estes que pensam que é o testamento da paz e amor, se enganam. Pois é nesse testamento que nós vemos a condenação de Deus sendo exercida por meio da encarnação do seu Filho. É nesse testamento que nós vemos o próprio Cristo em Apocalipse 14 fazendo a descrição do inferno, do lugar da ira de Deus. E nós precisamos entender que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus que cuida do seu povo. É o mesmo Deus que sustenta o seu povo. É o mesmo Deus que providencia a mesma salvação para o seu povo. Então, no Antigo Testamento, eles não são salvos pelo cumprimento da lei. Então, não é pela obediência à lei que eles são salvos. Eles são salvos por Cristo. Há apenas uma salvação e sempre houve apenas uma salvação. Porque Deus, Ele é um só. A promessa de Deus é a mesma. Desde Gênesis. Quando lá no capítulo 3, no verso 15, Ele promete
que o descendente da mulher irá esmagar a cabeça da serpente. E nós vemos toda a Escritura, toda a metanarrativa apontando para Cristo e apontando para o cumprimento da promessa daquele que viria para salvar o povo, daquele que viria para justificar o povo. E ele mostra que a lei testemunha desse que viria. E quando nós lemos Deuteronômio, quando Moisés repete a lei para o povo, nós vemos ali no capítulo 28, que ele então prevê a vinda daquele que iria cumprir a lei de maneira perfeita e plena. Quando nós lemos Gálatas, e recentemente eu tive a oportunidade de expor Gálatas capítulo 3. A lei, ela é como um aio que conduz a Cristo. Ela é o pedagogo que nos leva a Cristo. Então a lei testemunha de Cristo e mostra que a salvação é só em Cristo. Quando nós olhamos para os profetas, nós vemos diversas profecias a respeito da justiça, do sol da justiça que viria para salvar o povo de Deus. Então, quando nós olhamos para a Escritura, nós entendemos que há apenas um meio de salvação. Não adianta tentarmos criarmos subterfúgios. Não adianta tentarmos olharmos no Waze da vida e procurarmos as rotas alternativas para a salvação, porque elas não existem. A justiça de Deus se manifestou em Cristo Jesus. Então há apenas uma salvação. Mas como que essa justiça chega até nós? Como que nós recebemos essa justiça de Deus? Paulo, ele diz então no verso de número 22, que ela vem por meio da fé em Cristo Jesus. A fé que recebe a justiça tem um único objeto, que é Cristo. E o objeto da fé ele é crucial para recebermos a justiça. E aqui nós já ouvimos em alguns sermões que fé na fé não justifica ninguém. Que fé nas coisas materiais não justifica ninguém. Que fé nas pessoas não justifica ninguém. Que fé em si mesmo não justifica e não salva ninguém. A justiça de Deus se manifesta em Cristo. E a nossa fé deve ser em Cristo, porque é por meio dele que a justiça chega até nós. Então é por meio da fé que todos aqueles que creem são alcançados. E aqui, Paulo, ele usa o mesmo termo. Quando ele diz, no verso 22, que a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, para todos os que têm fé. E a repetição dessa expressão, ela aponta para a palavra todos, mostrando que esta fé, ela justifica e salva a todos os homens. Homens, mulheres, de toda raça, língua, povo e nação. Nós precisamos nos lembrar que Paulo aqui ele está trabalhando com uma dificuldade entre judeus e gentios. E ele já estabeleceu e deixou muito claro que os judeus precisam do Evangelho, como nós vimos no capítulo 2. E nós já vimos que os incrédulos, os gentios, também precisam do Evangelho,
como nós vimos no capítulo 1. E nós vimos no domingo passado que todos precisam do Evangelho. Então a fé, ela vem para todas as pessoas. Cristo Jesus, Ele morre não por um grupo específico. Ele não morre apenas para uma cidadania especial. É para todos. Então você não precisa ser um judeu. Você não precisa estar ali na sua linhagem, na sua árvore genealógica. Uma raiz judaica, para que você então receba a justiça de Deus. Não. Ela se manifesta em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que têm fé em Cristo Jesus. E no verso de número 23, ele mostra e reforça o que nós lemos no início do sermão, o capítulo 2, do verso 10 até o verso 18. E no 23 ele diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Não há distinção. Não há separação. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos carecem de Cristo. Pois Ele é o único advogado que pode nos defender diante do Pai. Ele é o único que pode nos dar a justiça de Deus. Por isso nós precisamos entender que nós recebemos a justiça de Deus por Cristo e não pelo nosso próprio esforço. Pelo seu esforço, a única coisa que você ganharia seria a condenação. Pois sem Cristo, todos estavam condenados. Mas por meio de Cristo nós recebemos então a justiça de Deus. E nós precisamos entender isso. O objeto da nossa fé deve ser Cristo. E unicamente Cristo. E como funciona esse processo então de receber a justiça de Deus? Nosso texto continua nos dizendo que por causa dessa única fonte de salvação, que é Cristo, a nossa propiciação, nós recebemos então a justiça de Deus. É através do sangue de Cristo, é através da sua obra maravilhosa feita naquela cruz. Verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. E aqui nós precisamos entender esses três termos que ele coloca para entendermos e compreendermos melhor o Evangelho e compreendermos melhor o que Cristo fez por nós. O primeiro termo usado é a redenção. Nós somos justificados gratuitamente por sua graça. A justiça, ela é totalmente satisfeita. Por meio da redenção, nós somos declarados justos. E a redenção aqui é um termo que é encontrado no Antigo Testamento, que lá tinha o Goel, o resgatador. E no Antigo Testamento funcionava assim, naquela época. Se você tivesse uma dívida com alguém, e você não tivesse condições de pagar aquela dívida, você então pagava aquela dívida se tornando escravo daquela pessoa. E lá os termos de escravidão não são parecidos com os termos de escravidão que nós conhecemos no nosso país. O credor, então, ele tinha que sustentar aquela família, tinha que cuidar deles, alimentá-los, mas ele trabalharia até que
a dívida fosse paga. E a lei previa que um familiar, que alguém então fosse o resgatador, fosse aquele que chegaria então e diria para o senhor: olha, eu vim aqui, estou pagando a dívida do fulano. E o fulano agora não tem mais dívida para contigo. Eu o resgatei. Ele não deve mais nada. E não havia mais dívida. A dívida não era transferida. Essa pessoa estaria livre. E esse resgate dos tempos antigos era feito no templo. E eles chegavam então no templo, pagava a dívida, o resgatador. Aquele que estava com o escravo, com o devedor, ele então recebia aquele dinheiro, pagava uma parte no templo, ia embora. E aquele que recebeu então o resgate, a ideia é que ele se tornasse então o escravo do Deus daquele templo. Então ele serviria aquele Deus a partir daquele momento. E a redenção, ela funciona de maneira similar. Cristo Jesus, ele paga a nossa dívida. E ao pagar a nossa dívida, nós não somos mais escravos então do pecado, mas nós nos tornamos escravos de Cristo. Nós nos tornamos servos de Cristo. E a nossa liberdade, então, está condicionada a servirmos a Deus. Então, através da redenção, a nossa dívida é paga. Paulo, ele usa outro termo. Então, ele fala da propiciação. E na propiciação, é o ato em que o homem faz. Nos tempos antigos ele fazia um sacrifício para que o Deus a quem ele sacrificava se tornasse favorável a ele, se tornasse propício a ele. E a ideia aqui é usada até muito na mitologia grega. Então, quando alguém ia para o mar, eles faziam uma oferta, um sacrifício ao Deus do mar, para que o Deus do mar fosse favorável a ele no período da navegação. E o que Cristo faz por nós é essa propiciação. E através desse sacrifício, Deus ele se torna favorável a nós. Ele era contra nós. E agora ele se torna favorável a nós. Mas aqui nós temos uma diferença do que é feito pelos pagãos. Não é um homem que faz o sacrifício para que Deus se torne favorável a ele. É o próprio Deus que propõe o seu próprio Filho para derramar o seu próprio sangue, para que Deus então se torne favorável a nós. Não é algo que você possa fazer ou que eu possa fazer. É algo que apenas Deus pode fazer. E algo que apenas Deus pôde fazer. E o outro termo, ele caminha junto com a propiciação, que é a expiação. E a expiação é a remoção dos pecados, o cancelamento dos pecados. Onde alguém, então, com a sua morte, paga de maneira definitiva o preço exigido. E os nossos pecados, então, são perdoados. Este nosso advogado, ele não só nos defende, mas ele também se sacrifica por nós. Para que, de maneira definitiva, os nossos pecados sejam perdoados por Deus. Essas duas coisas andam juntas. Não tem como Deus ser favorável a nós se não houver
o sacrifício e a expiação do pecado. E não tem como haver expiação do pecado e Deus continuar contra nós. Porque se isso acontecesse, a obra de Cristo seria anulada. Então, este é o grande segredo da redenção. De um lado, nós estamos condenados por um Deus justo e cheio de ira por causa dos nossos pecados. Nós merecemos a morte. Nós merecemos a condenação. Mas esse Deus é amor e nos amou de tal maneira, antes da fundação do mundo. E por ser amor e por ser justo, Ele mesmo providenciou a maneira de sermos libertados da sua própria ira. Então Deus, Ele provê a porta de saída, dando-nos o seu Filho para ser consumido pela sua própria ira, em favor nosso. É através do sangue de Cristo que nós recebemos a nossa salvação. E Paulo, ele coloca repetidamente: nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus. É gratuito e de graça. Não há nada que nós podemos fazer. Não há nada que podemos pagar. Porque nós seríamos incapazes. E a justiça então de Deus chega a nós por meio do sangue de Cristo Jesus. Então, quando nós entendemos o que é o Evangelho, nós entendemos que é a graça de Deus, manifestada na sua justiça por meio de Cristo Jesus, em favor de pecadores, para que nós obtivéssemos então a salvação. Quando nós pensarmos em Evangelho, nós precisamos lembrar que essa é uma obra de Deus. Que nós somos pecadores, não merecemos. Ela é de graça, pela graça. Que Cristo precisou derramar o seu sangue. E só assim nós somos então justificados. Por meio do sangue de Cristo. Paulo, então, depois de compreender como a justiça de Deus é exercida em Cristo e como ela chega a nós, ele nos mostra algumas lições que nós precisamos, então, aprender. E o verso 27 do verso 27 até o 31, ele fala dessas lições, então. E ele diz: onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Paulo aqui ele volta a fazer o que ele faz no início do capítulo. Ele começa o capítulo 3 fazendo perguntas e respondendo a essas perguntas, possíveis questionamentos que seriam feitos pelos leitores daquela carta. E possíveis questionamentos que nós também podemos fazer em determinados momentos ou ouvir em determinados momentos. E ele diz assim: olha, depois de eu explicar para vocês que a justiça de Deus se manifesta em Cristo, que somente por Cristo vocês recebem a justiça de Deus, e por meio do sangue de Cristo vocês são justificados.
que vocês vão fazer então? Ele diz, há lugar para a jactância. Também é outro termo que nós não usamos, né? De maneira no nosso dia a dia. Nossa, olha como aquele homem está jactancioso. Esse termo significa orgulho, vanglória. Então ele diz, diante da obra de Cristo, há alguma possibilidade de nós termos orgulho? Há alguma possibilidade de nós termos vanglória? Não. Nós não podemos nos orgulhar porque não fomos nós que fizemos. Nós não tínhamos condições de fazer. Então não há espaço para o orgulho. Não há espaço para a vanglória. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que nós somos exortados diversas vezes a permanecermos humildes. E muitas vezes nós não entendemos o que a vanglória faz conosco. E Tim Keller, no seu livro, Romanos para você, aquele que nós indicamos e estamos usando como base das nossas divisões, ele apresenta 3 coisas que a vanglória causa em nós quando nós não estamos em Cristo. A primeira delas é divisões. Nós começamos a dizer, não, eu pertenço a esse grupo, que esse grupo é melhor. Ou, eu sou melhor, então não se meta comigo, deixa que eu faço. E nós começamos a dividir o corpo de Cristo porque nós nos tornamos orgulhosos daquilo que fazemos. E no nosso dia a dia nós temos, infelizmente, essa tendência de causarmos divisões. E dizemos assim, eu sou melhor. Esse meu grupo é melhor. E é isso que o orgulho faz. Ele te coloca num patamar. Ele coloca o teu grupo num patamar diferente dos demais. Isso causa separação, isso causa divisão. O orgulho, ele causa então negação. Você não aceita o que as outras pessoas fazem. E você não aceita fazer coisas para outras pessoas. O orgulho, ele causa ansiedade. Quando nós somos cheios pelo nosso orgulho, nós ficamos ansiosos quando algo ameaça aquilo que nós dizemos que somos ou que fazemos. Quando nós perdemos o controle daquilo que nós achamos que temos o controle. Isso começa a angustiar o nosso coração. Essas coisas, elas são o oposto do que a Escritura diz que nós devemos fazer. Com Cristo nós temos plena satisfação na doutrina da justificação. Cristo morreu por mim, eu não fiz nada. Eu não tenho motivo para me orgulhar, porque eu sou aquele descrito no verso 10 até o verso 18 do capítulo 3. Eu sou aquele descrito no verso 23 que pecou e que carece da glória de Deus. Isso me leva a desenvolver um coração humilde. Isso me leva a fazer o que Paulo diz para os colossenses, os filipenses fazerem, considerar o outro superior a si mesmo e servir uns aos outros. Somente entendendo que
Cristo fez por nós, nós conseguimos então unirmos em vez de dividirmos. Somente com Cristo, sem orgulho, nós temos uma nova liberdade na negação. Nós passamos a dizer então não para o pecado, nós passamos a dizer não para aquilo que desagrada a Deus, e passamos a servir os nossos irmãos com o que temos e com o que somos. E com Cristo sem orgulho, nós temos uma nova liberdade da ansiedade. Nós aprendemos a fazer o que Cristo diz para fazermos em Mateus 6. Que é buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e descansarmos sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Sem o orgulho, nós temos a plena consciência que nós não dominamos nada, que nós não temos o controle de nada. E passamos de uma vida de ansiedade para uma vida de confiança. Passamos de uma vida de frustração por causa da ansiedade para uma vida de satisfação na obra de Cristo Jesus naquela cruz. Então não há mais razão para orgulho e para vanglória. Porque você não fez nada. Nem o sacrifício para que Deus se tornasse favorável a você, você fez. Foi o próprio Deus que fez tudo. E a segunda lição que nós vemos aqui, aprendida por Paulo, é que a lei ela é cumprida plenamente em Cristo Jesus. Cristo ele cumpre a lei. Ele não anula a lei. Então Cristo ele não vem para dizer assim, agora isso aqui não vale mais. Tanto que em nenhum momento na vida de Cristo, nenhum dos seus ensinamentos você vê Cristo anulando a lei. Pelo contrário, você vê Cristo explicando a lei e o cerco aperta mais. Então Cristo, ele cumpre a lei para que nós sejamos justificados, porque nós somos incapazes de cumpri-la. Nós somos incapazes de obedecermos os 10 mandamentos. Mas Cristo é capaz. E Cristo cumpriu. E agora? Eu vivo pela graça. Eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Então eu não preciso mais cumprir a lei? Pelo contrário. Nós temos que ter prazer em obedecer a palavra de Deus. Nós temos que ter prazer em cumprir os mandamentos do Senhor. Porque isso agrada a Deus. Porque isso nos molda a semelhança de Deus. Então nós precisamos conhecer a lei de Deus, nós precisamos conhecer a sua palavra e viver segundo a sua palavra. Porque é a palavra de Deus que nos capacita e que nos torna perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. E as boas obras, então, elas não têm mais esse aspecto salvífico, mas elas têm um aspecto responsivo. Cristo morreu por mim na cruz, por isso eu obedeço à lei e faço boas obras. É resposta de obediência ao que Cristo fez. É seguir o exemplo do próprio Cristo. E é por meio da fé que nós somos justificados. Tanto aquele que cumpriu a lei no Antigo Testamento, quanto aquele que não foi circuncidado. Então, o circunciso, ele é salvo mediante a fé em Cristo Jesus.
E o incircunciso, ele é salvo mediante a fé em Cristo Jesus. E o que nós faremos? Primeiro, lembre-se que você recebe a justiça de Deus apenas por Cristo. Não se esqueça disso. Quando você for fazer algo para o outro, lembre-se que o que você está fazendo não vai garantir a sua salvação. Então não faça buscando a sua salvação, porque a sua salvação foi garantida na cruz de Cristo. Lembre-se que você não vai ser justificado pelo que você faz ou pelo que você acumula aqui na terra, mas você será justificado por Cristo. Então faça boas obras em resposta ao que Cristo fez por você. Obedeça a lei em resposta ao que Cristo fez por você. Segundo, ame a mensagem da cruz. Reconte essa mensagem todos os dias para você. Todos os dias. Encuque na sua cabeça a mensagem da cruz. Que você é um pecador, merecia condenação, que de você não pode sair nada que seja bom, mas que Deus, na sua graça, enviou o seu Filho para morrer numa cruz e por meio disso Ele te justifica. Ame essa mensagem e pregue essa mensagem. Conversando com os novos membros que estão em preparação, eu disse a eles que nós devemos ser capazes de explicar o Evangelho em 60 segundos, ou menos. Você já fez esse exercício? Alguns já fizeram isso quando foram entrevistados na última leva, porque esse é um dos itens da entrevista, né? Para ser membro da igreja. Então, quando nós colocamos isso, eles precisam, para aquele que está sendo para o entrevistador, explicar o Evangelho num curto período de tempo. Meus irmãos, nós temos diversas oportunidades para pregarmos o Evangelho, e muitas delas são curtíssimas. E como que você explica o Evangelho em 60 segundos ou menos? Primeiro, você precisa mostrar para a pessoa quem ela é. Ela é pecadora. Você precisa mostrar para a pessoa que ela foi criada por Deus. Que há um Deus soberano que criou todas as coisas. E que por ser pecadora, ela é incapaz de entrar no céu, se não for por meio de Cristo. Você precisa entender quem é Deus, quem é você e o que Cristo fez por você. E você precisa transmitir isso para o outro. Agora os que vão ser entrevistados depois já sabem a resposta. Mas essa é a nossa função, pregar o Evangelho a todas as pessoas, sem discriminação, sem escolha. Nós devemos pregar a todos. Desenvolva uma vida de humildade. Não seja arrogante e soberbo. Não se vanglorie. Você não fez nada para conquistar a coisa mais importante que você ganhou. Cristo fez tudo por você. E como consequência disso, tenha prazer no cumprir a lei de Deus. Tenha prazer em obedecer o Senhor. Tenha prazer em servir a Deus, em servir a sua igreja. Tenha prazer em caminhar em submissão a Deus, em submissão à sua palavra.
porque Ele já fez aquilo que você não poderia fazer.